Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 4. Nos diz assim: E aconteceu que ele, a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos na Tua casa. Meu Deus, em podermos partilhar da Tua palavra, meu Deus, isso é um privilégio tão grande. Meu Pai Celestial, que possamos sempre dar valor à palavra do Senhor que está nas nossas mãos. E que nosso coração sempre possa estar aberto para receber a porção que vem do Senhor, para nos fortalecer, para nos exortar, para nos orientar, para nos conduzir em vitória. Fala conosco, Senhor, fala comigo através de mim, que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós lemos esse texto, nós vemos a preocupação daqueles discípulos em querer falar com Deus, como Jesus falava. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, Jesus está ali concentrado, orando, falando com Deus, e os discípulos olhando para Ele, em especial esse que faz esse pedido ao Senhor, olhando no coração dele, ele devia estar falando assim: mas como é que faz isso? Como é que ora desse jeito? E Jesus está ali, com o olho fechado, e ele com o olho aberto, olhando Jesus. Isso é o que imagino, né, tá, gente? Como que seria isso? Eu lembro logo quando eu converti, eu tinha 14 anos, eu não fui criado no lar evangélico. Eu não sabia fazer uma oração espontânea. Eu tinha as orações que a gente fazia na escola. Eu tinha muita vontade de saber orar. Eu achava tão bonito. O pastor, na época, ele orava, quando ele orava, eu repetia: Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu falava: Senhor nosso Deus e nosso Pai. E assim eu fui fazendo, orando. Gente, até hoje, pastor, eu me pego fazendo isso. Às vezes, se eu estou orando, eu estou ali, repetindo a oração. E eu sei que um dia eu pedi ao Senhor: Senhor, me ensina a orar. Eu quero saber orar. Foi como, tipo, esse discípulo falou com Jesus. E teve uma série de conferências na igreja, o pastor veio de fora, e como todo bom pastor que vem de fora, traz uns livros. E lá tinha um livro com o título Jesus ensina-nos a orar. Foi um livro que me ajudou muito na minha vida de oração, na disciplina de oração. Foi uma bênção. E aquele discípulo, ele não se aguentou, ele fez esse pedido, ele fez esse clamor, ele clamou: Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus falou assim: olha, então quando vocês orarem, dizer assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Você começa primeiro adorando, em adoração ao Senhor, depois você vai pedir alguma coisa. Primeiro em adoração. Louvar a Deus, em primeiro lugar, nos leva à correta disposição e atitude para expormos ao Senhor as nossas necessidades. Quando nós começamos adorando ao Senhor, nosso coração vai se abrindo. A adoração ao Senhor nos leva para mais perto do Senhor. Pai nosso que estais no céu, o pão nosso de cada dia, que o Senhor já nos ensina que a provisão, ela é diária. Nós já descobrimos que não dá para viver tudo num dia só, né? Por isso que nós vivemos tantos anos, conforme a missão que Deus nos dá aqui na terra. Até o dia que Deus nos conceder estar aqui. A cada dia,
o Senhor tem algo novo para fazer nas nossas vidas. A cada dia, o Senhor renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Não dá para viver uma semana inteira na segunda-feira. Nós temos que esperar terça, quarta, quinta, sexta, é o pão nosso de cada dia. Perdoai nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Também nós aprendemos aqui que o perdão é a base do nosso relacionamento com Deus. É tão interessante nós lermos a palavra de Deus quando Jesus falou: se você não perdoar seu irmão, não precisa nem te trazer sua oferta diante do altar. Você vai lá e conserta primeiro com ele. Suas orações estão impedidas. Não vai ser aquela oração daquela parábola de Jesus que ele conta que o homem orava de si para si. A oração nem saía dele, né? Aquela oração que tem o fariseu na frente, o samaritano atrás, que ele fala assim: eu não sou como esse povo aí. E Jesus fala assim, que aquele homem orava de si para si. Fica aqui, ó. Então nós precisamos pedir ao Senhor. Às vezes não é fácil perdoar, mas é necessário. Já teve vezes eu falar para Deus: Deus, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Nós precisamos ter disposição de ter um coração limpo diante de Deus. E que isso não nos atrapalhe no nosso relacionamento com o Senhor. E ele termina dizendo: e nos livre de cair na tentação, nos livre de todo mal. Meus irmãos, ser tentado não é pecado, mas cair na tentação é. Então precisamos vigiar. Por isso nós precisamos orar. Tem algumas frases aqui sobre a oração que eu quero compartilhar com os irmãos. Uma frase que diz assim: um dia sem orar é tempo demais sem orar. Uma vez o pastor Sérgio Marcos, Santa Rita do Passa Quatro, ele esteve aqui na igreja, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim: olha, nossa oração tem 24 horas de prazo. O pastor disse: ela vence. Aí você tem que orar de novo. E é realmente, meus irmãos, um dia sem falar com Deus, um dia sem orar, é muita coragem você acordar e sair para enfrentar um dia sem pedir a Deus misericórdia. Senhor, me ajuda. Senhor, passa diante de mim. Você levanta e vai. É muita coragem, meu irmão. Se nós temos um Senhor que é por nós, um Senhor que dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, um Senhor que conhece o seu dia, antes de você levantar, você vai sair de cara limpa, sem falar com Ele: Senhor, bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Não quero passar esse dia sozinho. Não quero passar esse dia sozinho. Então, um dia sem orar é tempo demais sem orar. Quem não se desespera em oração diante de Deus, se desesperará diante dos homens. É diante do altar do Senhor, do trono de Deus. Quando a gente chegar para resolver uma causa, Ele já está lá na frente. A gente não precisa ficar desesperado diante de ninguém. Nós precisamos nos desesperar diante de Deus. Deus, o Senhor é o meu refúgio. Eu não sei orar como me convém, mas eu sei que me convém orar. Às vezes a gente não sabe como falar. Tem dia que não dá. Tem dia que a gente ajoelha e faz assim, e a lágrima escorre, o Espírito Santo de Deus já está intercedendo. Às vezes está tão difícil que você não sabe como orar, mas dobra o seu joelho e clame ao Senhor. Satanás pode até zombar de você, mas quando você ora, ele corre. Meus irmãos, o inferno estremece quando a gente ajoelha diante do Senhor. Oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Agora é só me restaurar. Aí você está muito enganado, né? A primeira coisa que nós precisamos fazer em toda e qualquer situação é buscar o Senhor. 3 inimigos da oração. Eu não estou sentindo nada. Não senti nenhum arrepio. Acho que Deus nem está aqui. A nossa oração ela é racional. Nosso culto é racional. Nós sabemos com quem nós estamos falando, quem intercede por nós, quem trabalha por nós. Então, a gente vai dizer: eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada.
não está acontecendo nada. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós depositamos a nossa oração diante do altar do Senhor e Ele trabalha por nós. Então, meus irmãos, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: orai sem cessar. Isso é muito importante para as nossas vidas. E eu quero ler mais 2 versículos com os irmãos, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. E diz assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu acho tão interessante esse momento aqui. Você está lendo Crônicas, lendo a genealogia, de repente, pá, vamos parar aqui e vamos falar desse moço. Em 2 versículos, conta a história desse homem. Esse homem que, o versículo começa falando que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre, vencedor. Mas quando ele nasceu, ele tinha tudo para dar errado. Primeiro aqui, a mãe dele fala que ele nasceu com dores de parto. Todo mundo tem dor, todo mundo que ganha menino tem dor, né? Mas essa aqui eu acho que foi muito, deve ter tido alguma complicação, eu acho, para ter pontuado desse jeito aqui. E ele nasceu e a mãe dele deu esse nome para ele, Jabez. Você sabe o que quer dizer isso? Seco, dor, tristeza, sem brilho, pálido, cara de doente, infeliz, morto ambulante. Vem cá, seu infeliz. Vem cá, seu morto. Era isso toda vez que chamava aquele menino. Decididamente, ele nasceu para perder. Mas ele descobriu o caminho que fez toda a diferença em sua vida. A oração. Ele descobriu, ele invocou, ele clamou com todo o seu coração, com intensidade. Meus irmãos, esse rapaz tinha uma história para dar errado. Eu imagino que quando ele entrou na presença de Deus, ele clamou, porque essa oração dependia da vida dele. Quando a gente está em perigo, uma vez lá em casa, meu pai resolveu queimar uns fiozinhos que estavam assim no lençol, riscou o isqueiro que pegou fogo de uma vez. Eu só lembro dele me gritando: acorde, gente! Agora que eu cheguei assim na área, eu vi aquele fogo, eu corri para o corredor, que tem um extintor de incêndio, e já saí gritando: socorro, gente! Gente, socorro, fogo! Gente, mas apareceu tanta gente. Apaguei o fogo rapidinho. Deus faz tudo certinho. Um dia antes eu tinha visto num programa de televisão como usar um extintor de incêndio. É a coisa mais fácil que existe na face da terra. Mas eu não sabia. Um dia antes. E no outro dia aconteceu isso. Mas eu lembro que eu saí gritando, pedindo socorro, e o povo chegou, e foi aquele alvoroço. E quando nós estamos, gente, passando por alguma situação, a gente tem que entrar diante do Senhor e clamar alto. Socorro, Senhor, me ajuda. Guarda meus filhos, guarda minha casa, abençoa o meu trabalho. Senhor, me ajuda. É um clamor. A vida dele dependia do que Deus poderia fazer na sua oração. Há um porquê no princípio do versículo 10. Porque Jabez invocou ao Senhor, Deus de Israel, dizendo. Porque ele invocou, porque ele clamou, porque ele pediu, porque ele se dobrou diante do Senhor. E primeiro ele falou: se me abençoares muitíssimo. Ele pediu a bênção do Senhor.
Nós precisamos sim pedir a bênção do Senhor todos os dias. Deus me abençoa. Deus, que a tua bênção seja por onde quer que eu vá. A bondade e a misericórdia do Senhor possam me seguir, como diz o Salmo 23. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. A bênção do Senhor, ela acrescenta e não traz dores. Ela acrescenta nas nossas vidas. Ele continua dizendo: me alargue as fronteiras, meus termos amplificares. Ele está pedindo a bênção no trabalho das mãos dele. Quantas vezes a gente reclama do trabalho que a gente tem, né? Ah, meu Deus, segunda-feira, trabalhar. E graças a Deus que Deus tem nos dado trabalho, tem nos dado saúde, tem nos dado força. E nós precisamos pedir a Deus que Deus prospere o trabalho das nossas mãos, que nós possamos ser prósperos. Foi isso que ele pediu. E tua mão for comigo, e me livrais do mal, de todas as dificuldades. Ele reconhece o Senhor como Deus, ele conhece o Senhor, reconhece o Senhor como Senhor da sua vida. Especificamente, no final, ele pede que me livres do mal, do mesmo jeito que o Senhor encerrou a oração do Pai Nosso. Nós precisamos pedir a Deus, sim, que nos livre do mal que nos cerca, mas também precisamos vigiar. Nós também precisamos vigiar, que tem lugares apertados que ninguém coloca a gente mesmo que vai. Nós precisamos vigiar, evitar motivos. Sabe que a pessoa que anda às vezes assim na beiradinha do precipício? Vem para cá, sai daí. Vamos evitar motivos, desejos. Tirar os olhos daquilo que não é devido. Despertar desejos que não vêm do Senhor. Ações malignas que têm início dentro de nós. E nós sabemos. Nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos livra do mal, mas às vezes estamos caminhando para o mal. E a gente precisa pedir ao Senhor, me dá um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, para que eu possa te servir todos os dias da minha vida em santidade. E se errarmos, vamos pedir a Deus que nos perdoe. Pedir a Deus que guarde nossos pensamentos e ações, que sejam pensamentos e atitudes que agradem a Deus. Às vezes a gente fica pedindo só Deus, me livre do mal, caminhando para o mal, fazendo o que é mal. Precisamos despertar. No Salmo 19, versículo 14, diz assim, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E no final do versículo 10, de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim, e Deus lhe concedeu tudo o que havia pedido. Já pensou? Tudo. Teve um dia que eu orei ao Senhor, clamei a Deus, as duas coisas. No mesmo dia você respondeu, eu falei assim, nossa, se eu soubesse eu ia responder tão rápido que eu tinha pedido mais. Tinha pedido mais algumas coisinhas. E aqui a gente vê, e Deus concedeu tudo o que ele havia pedido. Meus irmãos, nós estamos aqui nessa noite no corrente de oração, é culto da vitória. Você saiu da sua casa, ou às vezes você está aí, ligado conosco, assistindo, participando desse culto, com a esperança no coração, com clamor de que a sua sorte seja mudada como foi daquele rapaz. Que a sua oração seja respondida do jeito que foi daquele rapaz. Eu sei que não tem ninguém aqui de brincadeira. Eu sei que está todo mundo aqui clamando ao Senhor. E é assim, quando nós oramos e buscamos a Deus, Ele vem. Ele nos responde. Nós precisamos buscar com um coração sincero,
um coração quebrantado e contrito, está lá no Salmo 51, 17. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Precisamos tocar o coração de Deus. Tem uma cantata que a gente fazia com as crianças, e tinha uma parte de Simeão, e tinha uma fala de Simeão que fala assim: ele orou com tal intensidade. Você lembra dessa narração, Georgia? Que tocou o coração de Deus. Era essa fala. E o João Daniel entrava com a touquinha na cabeça, né? E é essa intensidade. É com o coração quebrantado, é com o coração contrito que nós precisamos entrar diante de Deus. Muitas vezes é preciso mudar de atitude. É preciso se posicionar em oração. Fazer a corrente de oração. Deus nos proporciona esse tempo aqui. É uma bênção. Mas é pouco. Precisamos orar e buscar ao Senhor todos os dias. Vamos perseverar em oração. Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama-me, eu acho tão lindo esse versículo que fala assim: olha, você clama a mim e eu vou te responder. E eu vou fazer mais ainda. Além de te responder, eu vou te mostrar, eu vou te anunciar as coisas que você nem imagina. Nem imagina, porque Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos ou que nós imaginamos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Você pode colocar diante do Senhor. Você sabe que da sua oração depende a sua vida. Aquilo que você coloca diante de Deus está dependendo da sua vida, de quem você ama. Então ore ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor por esse tempo tão precioso que temos de estarmos aqui para juntos meditar na Tua palavra. Meu Deus, que essa palavra não fique somente no falar, mas que tenha ação. Que possamos sim buscar ao Senhor, orar a Ti, clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Meu Deus, ouve, Senhor, ouve o clamor dos corações nessa noite que é feito a Ti. Meu Deus, o Senhor é Deus que responde a oração. Abre as janelas do céu, Pai, derrama sobre nós a Tua bênção. Meu Pai Celestial, que os Teus filhos possam colher, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um. Dá vitória aos Teus filhos, isso é culto da vitória. Meu Deus, que os Teus filhos possam ser mais, que nós possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que ainda fará, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.